rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão, e ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. No verso 11, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Verso 18, Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, e a minha mulher é de idade avançada. Nós já vamos um pouquinho mais adiante, verso 20, diz assim: agora você ficará mudo, disse o anjo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras. Dê um pulo até o verso 26, que diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome dessa virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Eis aqui um texto bíblico. Eis aqui um texto bíblico em que há um fluir daquilo que a Bíblia chama de graça de Deus. Graça. Nós cantamos aqui nessa noite: nós estamos diante da graça, nós estamos diante do amor. E diante da graça e do amor nós não temos palavras. É o que está acontecendo nesse texto bíblico que acabamos de ler. Na história da vida de algumas pessoas, a graça de Deus irrompe de tal forma que muda a sorte de cada um deles. Cada um deles, a seu modo, começa a experimentar viver o impossível, viver aquilo que humanamente não tem explicação. E eu queria lhes falar nesses poucos minutos o alcance da graça de Deus na vida dessas pessoas do 1º capítulo de Lucas. O que é graça? Quando a Bíblia está falando de graça, ela está falando do quê? Quando a Bíblia fala de graça, ela está falando de um desejo de Deus, de uma vontade de Deus, de abençoar a sua criação. A Bíblia vai dizer em todos os seus livros que Deus tem prazer, Deus tem alegria em nos abençoar. E Deus faz isso não porque nós merecemos. Aliás, Ele costuma fazer justamente quando a gente não merece. E é por isso que o nome é graça. Graça é um favor que não merecemos. E é o que acontece na vida de um sacerdote envelhecido chamado Zacarias. É também o que acontece na vida de uma mulher já de idade avançada chamada Isabel, a mulher do sacerdote. Mas é também o que acontece
numa vila inteira da Palestina antiga chamada Nazaré. Uma cidadezinha que você nem acha no mapa, mas Deus colocou ela num mapa, e o nome disso é graça. É a história de Maria, uma jovem palestina dos seus 15, 16, 17 anos, que ouve a promessa de Deus através de um anjo, de que dela, do seu ventre, seria suscitado uma criança, o nascimento de uma criança, cujo mundo inteiro experimentaria salvação e libertação. O que é graça? Graça é quando Deus quer fazer o bem, e Ele faz o bem à sua criação, aos seres humanos feitos à sua imagem e semelhança. A graça aparece na vida de Zacarias, um sacerdote envelhecido, e essa graça se mostra uma graça maravilhosa. Como é que isso acontece na vida de Zacarias? A Bíblia diz no texto que nós lemos que Zacarias já era um homem envelhecido. Ele era um dos sacerdotes da Jerusalém de 2000 anos atrás. Tinha tudo para não acontecer com esse homem o que aconteceu. Primeiro, ele fazia parte de um conjunto de sacerdotes que a Jerusalém de 2000 anos atrás eram cerca de 18 mil. 18 mil sacerdotes ministravam os sacrifícios no templo. Eles eram divididos em grupos de 24 grupos de sacerdotes. Esse Zacarias que nós lemos aqui, ele participava de um desses grupos. Cada sacerdote ministrava 2 semanas apenas por ano. Ele vinha uma semana agora, vinha daqui a 6 meses e acabou. Era isso, 2 vezes ao ano. Olha o que acontece com esse homem. A Bíblia diz que Deus prepara as circunstâncias, e no momento que é o turno dele de servir no sacerdócio, acontece algo espetacular, porque na equipe de um sacerdote, existiam muitos sacerdotes, e o sonho de um sacerdote era ministrar o incenso no altar do Santo dos Santos. Isso só acontecia uma vez na vida de um sacerdote. Deus prepara as circunstâncias, e no momento adequado, na hora acertada, no momento mais improvável, quem está lá diante do altar para ministrar? Zacarias. O nome disso é graça. Quando ele chega diante do altar, um anjo aparece diante dele e fala assim: olha, você e a sua esposa terão um filho. Ele diz: isso é impossível, porque eu já sou de idade, a minha mulher, ela é estéril, o seu útero já está envelhecido, como que isso pode ser possível? E o anjo olha para ele e diz assim: porque você não acreditou no que eu disse, você vai ficar mudo até que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Passou-se o tempo, e um bebê nasceu depois de 9 meses, e o nome disso é graça de Deus, mesmo quando a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente aprende com a vida de Zacarias que a graça é algo que é maravilhoso. Por isso que tem um hino que a gente canta, que é maravilhosa graça. Um homem envelhecido, um homem que não tinha a menor chance de estar naquele lugar, naquela hora, por sua graça, Deus prepara as circunstâncias para que Zacarias estivesse lá, e dele fosse suscitado uma criança que seria o precursor de Jesus, chamada João Batista. Sabe que nós aprendemos com essa maravilhosa graça na vida de Zacarias? Que conforme a Bíblia diz, até os velhos terão sonhos e visões. Que nada que pode estar morto é definitivo. Se a graça de Deus jorrar na sua vida, até aquilo que está velho pode se rejuvenescer. Até aquilo que é impossível de acontecer pode se tornar realidade, porque se ao homem é impossível, para Deus nada é impossível. Amém, gente? Mas essa mesma graça, essa incrível graça, ela está na vida de Isabel, a esposa de Zacarias.
Porque essa mulher, há 2000 anos atrás, não ter um filho na Jerusalém de 2000 anos atrás, era um desastre. E essa mulher estava todos os dias orando a Deus, para que Deus suscitasse a sua descendência. E a Bíblia vai nos informar que a graça de Deus jorra sobre a vida de Isabel. E o útero dela envelhecido é rejuvenescido pelo poder do Espírito Santo. E 9 meses depois, um dos maiores seres humanos que habitou esse planeta, João Batista, vem ao mundo por obra e graça do próprio Deus. A graça de Deus, ela continua jorrando, e ela chega a uma jovem judia da Palestina de cerca de 17 anos. E um dia ela está na sua casa, lá em Nazaré, num lugar distante do interior de Israel, e um anjo aparece para ela e diz assim: Maria, você é agraciada, você foi escolhida pelo Deus Altíssimo para ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador do mundo. Só a graça de Deus pode alcançar uma pessoa num vilarejo absolutamente esquecido e prometer a ela aquilo que foi talvez a maior graça que uma mulher, um ser humano mulher, poderia querer: ser a mãe do Salvador do mundo. A graça vai jorrando não só em pessoas como Zacarias, Isabel e Maria. A graça também jorra sobre lugares, sobre localidades. Porque o texto que nós vamos ler diz que Deus escolheu para nascer o seu filho uma cidadezinha insignificante do norte de Israel, chamada Nazaré. Ela era tão insignificante que quando Natanael, um dos discípulos de Jesus, ouviu dizer que o Messias vinha de Nazaré, que o Cristo vinha, ele falou assim: pode vir alguma coisa boa e importante de Nazaré? Nazaré estava para Israel há 2000 anos atrás o que uma cidadezinha do interior do Nordeste brasileiro está para o Brasil inteiro. Desconhecida, mas Deus escolhe as coisas fracas e pequenas desse mundo para confundir as coisas fortes e poderosas desse mundo. E o nome disso é graça. A graça jorra sobre o vilarejo de Nazaré. E a desconhecida Nazaré agora se torna conhecida no globo inteiro, porque foi de lá que nasceu o Filho de Deus. A Nazaré insignificante também foi beneficiária da graça de Deus. Sabe o que significa isso? Que tudo aquilo que nós pensamos ser insignificante, tudo aquilo que a gente pensa que nós não podemos fazer ou não temos capacidade de fazer, e que Deus jamais escolheria algo nosso porque nós não temos capacidade. Deixa-me lhe dizer uma coisa hoje: se a graça de Deus jorrar abundantemente sobre você, até a pequena Nazaré foi agraciada por Deus. Você tem chance. Deus pode fazer fluir a sua graça sobre você, e Deus fazer coisas grandes, incríveis e que você não tem ideia através da sua vida, e o nome disso é graça de Deus. A história flui até que nós vemos essa graça, que era apenas um fluir de Deus, uma inspiração de Deus, um desejo de Deus de abençoar pessoas. Essa graça agora toma uma forma humana, numa criancinha nascida lá nesse vilarejo distante de Israel. Deus escolhe as coisas mais insignificantes para confundir a sabedoria humana. Porque enquanto o mundo estava esperando que o Messias viria talvez de Jerusalém, que talvez o Messias fosse da família de um rabino importante de Israel, enquanto o mundo estava pensando que talvez Jesus viesse de Roma, a capital da religião do mundo, Deus escolhe a pequena e insignificante Nazaré, para que de lá viesse o Filho de Deus. Enquanto eu estava pensando sobre a mensagem de hoje,
eu fui tocado para uma história de graça de Deus, que eu e Gi estava compartilhando no nosso almoço hoje. E eu fiquei falando com ela que a graça de Deus jorrou sobre Zacarias 2000 anos atrás, e fez dele um pai. A graça de Deus jorrou sobre Isabel, e renovou o seu útero e fez dela uma mãe. A graça de Deus jorrou sobre Maria, e fez de uma jovem virgem ser suscitado nela o nascimento do Salvador do mundo. A graça de Deus tomou forma humana, se fez gente, carne e osso, em Jesus de Nazaré, e Ele é a expressão de Deus. Quem olha para Ele vê o próprio Deus. Quando Filipe olha e diz assim: mostra-nos o Pai, Ele diz: olha para mim, você está vendo o Pai, porque eu sou a imagem do Deus invisível. Essa graça que foi encarnada em Jesus, ela viaja no tempo, abençoando muitas e muitas pessoas, e ela chega até nós hoje, numa história que vi na televisão hoje. E eu percebi que a graça de Deus, ela não alcançou só Zacarias, Maria e Isabel. Ela alcançou um menino chamado Ricardinho, um pedinte de dinheiro da rua aqui na ponte da Pompeia. Alguém viu essa história hoje? Eu comecei a ver aquela história e eu falei: aí tem graça de Deus. Um menino que vivia jogado ali nas ruas da Pompeia, debaixo daqueles viadutos, pedindo dinheiro, sendo vítima de toda a violência que a gente conhece dessa cidade. Ele um dia vai numa loja de brinquedos, e o sonho dele era ter um boneco de um herói de quadrinhos, o Hulk. E ele ficava namorando na loja aquele brinquedo, mas ele não tinha dinheiro. E ele ia um dia, ia 2 dias, no terceiro dia ele perguntou para a vendedora da loja e disse assim: quanto é que custa esse brinquedo? E a moça disse o preço para ele, e percebeu que ele não tinha absolutamente chance de comprar. E ele voltou para casa, e sempre estava voltando na loja, até que um dia a vendedora comentou com o marido dela em casa: olha, tem um garoto que ele foi lá na loja, e o meu coração ficou tocado. Ele queria muito um brinquedo que tem lá, mas ele não tem condições. O marido dessa vendedora resolveu comprar esse brinquedo. E num belo dia, esse menino chega de novo na loja, sabe que não tem condições, e qual é a surpresa dele? Tem uma coisa embrulhada. E a vendedora mostra para ele e diz assim: você sabe o que é isso? E a gente olha nos olhinhos dele, os olhinhos estão brilhando. Ele está imaginando, mas ele sabe que ele não pode. Ele sabe que ele não tem direito, ele sabe que ele não tem dinheiro, ele sabe que não tem condições, mas a graça alcançou ele, porque alguém fez isso. E quando ele abre o pacote, ele viu aquilo que era objeto do sonho dele. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele agradece em nome de Deus a vendedora. E ele sai tão feliz da vida, ele pega aquilo como se fosse assim um maior tesouro da vida dele, e ele fica muito contente e tal. E a graça é uma coisa que quando ela chega, ela não para, ela começa a jorrar, Hoje a televisão estava mostrando que esse menino está vivendo um novo momento. Ele foi convidado para a televisão, e ele tem muitas habilidades de dançar. Ele já estava dançando na televisão, e ele disse num dos entrevistas dele que ele tinha um sonho: conhecer o jogador da seleção brasileira, o Davi Luiz. E o pessoal da produção fez lá uma brincadeira com o Papai Noel, e quando ele menos espera, quem está pertinho dele, diante dele, é o Davi Luiz, que por sinal é cristão. É gente que conhece a graça também. É gente que sabe que graça é uma coisa que você recebe de graça, e é por isso que você precisa mandar adiante também de graça. Porque se você parar com a graça, ela para em você. Mas se você mandar adiante, ela vai se multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. Porque a vontade de Deus é abençoar os seus filhos.
Eu olhei para aquela história e falei assim: tem graça de Deus aí. O pequeno Ricardinho também foi beneficiário da graça de Deus. E eu fiquei pensando, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos velhinhos que estão em asilos, quantas pessoas que estão em hospitais, quantas pessoas estão precisando de algo que eles não podem, eles não conseguem, eles acham que não têm direito. E nós cristãos estamos dentro dos templos, fazendo coisas para nós mesmos, envaidecendo de nós mesmos, falando bem da nossa denominação, falando bem da nossa igreja. Olha quanto nós fizemos, e a graça de Deus para em nós, porque a gente não é capaz de mandar essa graça adiante e muitas outras pessoas serem abençoadas. Chamado de Deus para nós, e eu termino a minha mensagem dessa noite, é que a nossa vida precisa refletir essa graça de Deus. Deus quer abençoar as pessoas, Deus quer transformar o ser humano, Deus quer salvar o ser humano de tudo que ele precisa ser salvo, Deus quer curar o ser humano de tudo que ele precisa ser curado. Mas Deus escolheu se revelar, e revelar a sua graça através de mim e de você. O Ricardinho ali da Pompeia teve um agente de Deus, que foi um agente da graça para ele. E eu fico pensando quantos Ricardinhos tem por aí, esperando que eu e você seja um agente da graça de Deus, e reflita essa graça na vida deles. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Você está pronto para que Deus abra os olhos do seu coração? Então essa mensagem de Natal é uma mensagem não para você pensar e conversar com Deus: Deus, tem um monte de coisa que o Senhor precisa me dar. Deus é bom e Ele quer te abençoar, mas aprenda esse princípio da palavra de Deus. Se as coisas chegarem em você e pararem, elas não seguirão o caminho do jorrar da graça. Só é graça se chega em você e vai adiante. É por isso que o seu dinheiro, o seu dom, o seu tempo não é só seu, eles lhes são emprestados por Deus. Toda vez que você parar em você, isso para, esse ciclo de riqueza, de abundância. Mas se isso chegar em você, e você distribuir isso, graça de Deus vai chegando e vai saindo, mais graça de Deus vai chegando e vai saindo, e nós vamos fazer uma revolução do reino de Deus. Vocês estão dispostos a se integrar nesse exército do bem do reino de Deus? E eu quero então desafiar a você a fazer como algumas pessoas que fizeram, e eu chamo aqui as pessoas que vão representar as ações da campanha de Natal desse ano. Gente que foi desafiado pela palavra de Deus a serem agentes da graça de Deus. Gente que assumiu, pode vir aqui, gente que assumiu um papel e falar assim: eu vou levar adiante aquilo que eu recebi. Gente que levou a sério aqueles 5 propósitos que nós colocamos, de a vida se tornar um estilo de adoração. Adoração não é o que eu faço na igreja, adoração é o meu estilo de vida que traz glória ao nome de Deus. Gente que assumiu o compromisso do serviço generoso e aprendeu que servir generosamente é você fazer mais do que alguém está esperando, é você surpreender alguém, é alguém não merecer ser perdoado e você perdoar, é alguém não merecer servido e você servir, é alguém não estar esperando uma palavra sua de consolo e você chegar e consolar. Isso é viver a generosidade. É alguém que entendeu que justiça não é apenas você ser uma boa pessoa. Justiça generosa na Bíblia é você levar dignidade para todo ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Gente que entendeu uma missão de vida e começou a se envolver com o que Deus se envolve. E o que é que Deus se envolve? Deus se envolve com gente, Deus se envolve com o necessitado. É por isso que os profetas de Israel vão denunciar a injustiça em suas épocas, dizendo que a nação de Israel não cuidou do pobre, do oprimido, da viúva e do estrangeiro.
E a igreja de Jesus, ela é convocada a trazer justiça nesse mundo. A pensar que esse quarteto da necessidade bíblico do Antigo Testamento, talvez tenha novas versões no nosso tempo. E é isso que a gente precisa fazer.